Hello, guys and girls, welcome back. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, ilustríssimos e ilustríssimas da terceira série, mais do que iluminada. Boa tarde, todo especial, pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo do Piauí 1, Curral Novo do Piauí 6, temos Jerumênia, Olho d'Água, Pimenteiras, Ribeiro, né? E também lá de Uruçuí, um forte abraço a cada uma das escolas que estão conosco. Você que nos acompanha também pelo chat aqui do YouTube, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma tarde ensolarada de muito conhecimento. Vamos juntinho? Let's come together? Vamos lá, me acompanhe. Nós vamos estar falando aqui de itens que são os objetos de conhecimento, a menina dos olhos de qualquer professor, de qualquer item de prova que você pense assim, eu vou trabalhar, envolveu língua estrangeira, sempre nós vamos ter aí presente a marca, né, dos conectores, dos pronomes que causam aí a relação e, obviamente, o text and reading. Muito bem. Esse text and reading, nós já vimos aqui o comportamento, né? Falamos de a questão de gênero textual, tipo textual, uso e função social de um texto. Isso sempre é algo que você vai ver em voga nas provas, nossas provas de concursos, o Enem que se avizinha, né? Dia 13. O objetivo, a identificação do gênero, tá? Além de objetivo comunicativo, as construções adequadas para cada situação, os tempos verbais, as marcas coesivas, né? E discursivas e, obviamente, os pronomes relativos, tá? Da teoria à prática, resolução de questões durante as aulas e também vai ficar o para casa. Para casa esse, que você vai ter aí do slide 76 ao 86. Ele inicia com essa cartelinha aqui, ó. Tá lá no final do material, você se depara com essa cartelinha aqui, viu? Tarefa para casa. Então, bacana para poder fazer e praticar ainda mais. Stay tuned, fica ligadinho, porque nós vamos agora... Let's do this. Responder. Bom, na aula anterior, nós percebemos um conjunto de palavras que elas têm uma sonorização semelhante ou igual, mas uma grafia diferente e, obviamente, a empregabilidade diferente. Tá? Então, se você pegar um dia um texto que fale que as palavras, né, que possuem uma sonoridade semelhante ou igual, mas grafia e também o uso completamente diferente, aí você já coloca isso em evidência, tá? Nós temos aqui, por um exemplo, I want two milkshakes, please. Essa pessoa ela quer mais de um milkshake, então ela está aí a solicitar nada mais, nada menos do que 2. Então nós temos aqui o two para dizer que eu quero 2 milkshakes, por favor. She wants buy a present for her boyfriend. Ela quer comprar um presente para um namorado dela, né? Um namorado dela. Olha, você observou que nós temos um verbo aqui com flexão, significando dizer que está próximo ao sujeito, constituindo aí a ação do verbo principal. Quando você tem esse verbo, normalmente a separação se dá por to, tá? O to. She wants to buy a present for her boyfriend. Quer comprar um namorado, quer comprar um presente para o namorado, né? Quer agradar o namorado, tá? Então quer comprar um namorado, será, professor? Eu digo, não sei. A frase aqui é apenas demonstrando o desejo desta pessoa de alguma forma, agradar a pessoa que ela se propõe aqui a dizer que ama, né? I like this cake. Eu quero dizer que eu também gosto deste bolo. Esse rapaz aí vai ser o to. Costumeiramente, você vai observar outros
também, não somente este, tá? Que termina aí as sentenças. Lembrando que esse mesmo to, quando ele vem antes de um adjetivo, ele intensifica esse adjetivo, tá? Então, que eu também gosto deste bolo. Olha aqui. Young é jovem. Eu quero dizer que essa pessoa é muito jovem para dirigir. Aqui eu vou colocar o to e aqui eu vou colocar o to drive a car, né? Para dizer que ela é muito, né? Ela é nova demais, ela é jovem demais para dirigir um carro, certo? Gabarito aí, to e o to, certo? Professor engraçado, né? Ele tem, quando a gente somente ouve, ele tem basicamente uma igualdade que nos deixa, se eu apenas disser essa palavra, esses vocábulos, e não envolvê-los numa determinada contextualização, é óbvio que nós vamos estar aí com uma dúvida bem interessante. Igual esta, célula, cela e vender. Tá? Então, ó, I need my car as soon as possible. Então, eu preciso vender esse sell, tá? Com S. I need to sell my car as soon as possible. Eu preciso vender o meu carro tão logo que possível. Tão logo que possível, eu preciso vender meu carro. Ó, você encontra até assim, ó, ASAP. Tá? He is in prison. Read no bed. Está dizendo que lá na cela, né, onde ele está, na prisão, não tem cama. E we have red and white blood cells. Para dizer que nós temos aí as células vermelhas e brancas, né? Então tem aí. A cela dele na cadeia não tinha cama. Tá? Outro aí. Nós temos células sanguíneas vermelhas e brancas. E o último, nós estamos vendo, eu preciso vender o meu carro o mais rápido possível, ou tão logo que possível, ou assim que seja possível. Tá? Checando o gabarito, nós temos aí cells. Muito bem. Então, acrescente aí mais essa linha de curiosidade. Alright? Olha só, today is the day. Dando continuidade à parte prática, né, do nosso objeto de estudo, nós vimos o conector, o conectivo. Esses conectivos são palavras que ajudam a dar sentido e coesão em um texto. Então, gente, quando se trabalha essas palavras que têm a missão de conectar, né, orações, sentenças, frases, você pode ter certeza que eles vão perguntar pela ideia que o vocábulo em questão suscita para aquela oração, tá? Então, elas são nossas amigas, elas conectam de forma muito eficiente estas ideias, conceitos ou palavras entre um mesmo texto ou entre textos diferentes, e aqui elas vão manter uma ordem lógica, né? Uma ordem lógica, facilitando o entendimento do texto. Mas nós temos assim, um encontro, o for, que significa pois, a ideia é de explicação, and, né, da ideia de adição, nor, o nem, ele vai ligar duas alternativas negativas, ou seja, ele acrescenta, só que a ideia que traz é negativa, tá? O but, oposição, contraste, adversidade, lembrando que esse but também pode significar exceto, tá? Or, alternância, o yet, oposição, ressalva. Olha, muito cuidado com o yet quando ele vem no final de uma sentença, turma. O yet no final de uma sentença, ele é advérbio, tá? O yet no início de uma sentença, ele é essa conjunção aí que vai nos trazer essa ideia de oposição, de ressalva, tá? Ela vai também poder, ó, significar isso aqui, ó, exceto. Coloca aí para não esquecer, ó,
obs, certinho? Outro detalhe é o yet significando ainda. Ele é advérbio, vem no final de uma sentença negativa. O mesmo yet no sentido de já, ele também é advérbio, só que ele vem no final de uma frase interrogativa. So, então, mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. Dá a dizer que elas estão aí na perspectiva de indicação de uma conclusão, tá? Já pegamos aqui na ideia de uma consequência, tá? Até mesmo porque ela vai demonstrar que a segunda ideia é o resultado, é uma consequência da primeira. Primeira linha a ser trabalhada na nossa tarde de hoje com relação a essa abordagem, nós vimos a presença das palavras chamadas de link words, tá? Se você analisar aqui o contexto, ele pede para que nós observemos and. Eu já sei que and significa e. Eu sei que esse e, a ideia que ela repassa, é uma ideia de soma, é uma ideia de inclusão, certinho? Aí ele vai dizer, o conector and, no segundo quadrinho da tirinha, ele expressa uma ideia de adição, a mesma ideia repassada por quem? Bom, aqui ele vai pedir um processo de sinonimia, né? Aqui eu tenho dois iguais, professores, beside e besides. Não. Esse aqui significa além de. Ele tem ideia de adicionar, adição. Tá, professor? Pois eu já acho que é a letra B. Perfeito. O beside, você pode traduzi-lo como do lado da, tá? Ele já desempenha uma função de preposição. O always significa sempre. Esse sempre, ele é um advérbio de frequência. Ele é um advérbio de frequência. E o yet, nós estamos terminando de dizer, não é? Se ele vem no início da frase, ele tem uma ideia de adversidade, mas se ele vem no final de uma frase negativa, coloca aí, no final de uma frase negativa, ele significa ainda, e ele é um advérbio, tá? E aqui ele é uma conjunção. Quando ele também desponta no final de uma interrogativa, é bom que se diga que no final de uma interrogativa, ele significa já, e ele também faz parte de um advérbio, tá? Eles são chamados aqueles advérbios que causam uma imprecisão. É um indefinido. Esse aqui é o nosso mas, tá bem? Ele também significa exceto. Ele dá uma ideia aí de exclusão. Ele vai nos dar a ideia de oposição, de contraste. Na qualidade de soma, nós temos aqui de adicionar, de incluir, besides, como sendo a nossa resposta correta. Aí é um dos modelos, né, que são utilizados nas nossas provas. Tá? Vamos aqui a mais uma imagem. Tem como nós sabemos que é de rede social. Ela é anteparada aqui por dois vocábulos que têm uma grafia semelhante ao nosso idioma. E tem também uma mesma tradução, turma. Fisicamente, né? I'm here, but,
Ó, ela está dizendo que fisicamente ela está aqui, mas mentalmente eu estou... Aqui a vaquinha está onde? Pegando aqui um bronze, né? Está na praia, muito preocupada, tá? Então ele tem aqui o conector but no meme. Ela expressa uma ideia de quê? De alternativa, de consequência, de dúvida, de copulação ou de adversidade. Aqui é uma das missões a serem atualizadas por este conector. Tá? Então, quando você observou que a pessoa disse assim, ó, fisicamente estou aqui, mas, porém, contudo, mentalmente eu estou, aqui no caso, ela sugeriu que está numa praia, queria estar numa praia. Então, senhores, nós temos aí um choque de ideias, nós temos aí um contraponto, tá? Então, nós temos aqui a adversidade presente nesse item com a nossa conjunção bem conhecida, ela inclusive. Desta feita, ele deixou marcado o texto, marcou aí o for, tá? E nessa montagem eu consigo visualizar o intuito, a intenção dessa pessoa. Essa pessoa, ela diz que ela se posiciona com relação ao wastewater, lembrando que o waste é o verbo desperdiçar, é o verbo, né? É o verbo jogar fora. Então, ela diz que eu detesto, I hate. Lembra aí? Everybody hates Chris, né? Todos odeiam Chris, né? Então, eu detesto, eu odeio o quê? Desperdiçar água, né? Aqui eu tenho perfeitamente a imagem, mais o que nós observamos na linguagem verbalizada. Tá? Tem a ver com o quê? Com o desperdício. Desperdício de quem? Da água. Pois ela é muito important, né? Ela é muito importante para nós. Tá? Muito importante para nós. Você consegue visualizar que é save water, né, para economizar água. Você consegue visualizar a questão da natureza, você consegue visualizar a questão da vida em família, né, em vida em sociedade. Tá? Sendo assim, o Connector 4, na montagem, que tem como temática o uso consciente da água, ele expressa uma ideia de alternativa, explicação, dúvida, copulação e adversidade. Né? A adversidade. Se você observar, aqui tem uma que não é tão comum assim, ó. Copulação, porque faz parte das copulativas. Copulativas, que é a mesma aditiva. Ou seja, ela traz uma ideia de adição. Ela traz uma ideia de adição. Né? Eu creio que é lá de São Gonçalo, né? O Cauã. Me corrija aí se não for de São Gonçalo. O Cauã, ele está dizendo ali que seja a letra B de bola. Muito bem, pessoal aí de São Gonçalo, sempre marcando presença, né? E de uma forma bem expressiva, sempre com boa participação. Thank you very much for your collaboration, Cauã, and good job. Você realmente está cobertado de razão, até mesmo porque o texto ele traz esse vocábulo com uma funcionalidade bem básica. Por que ela odeia desperdiçar água? Porque, né, pois ela acredita que ela é imprescindível para a nossa vida nos dias. Né? Nós temos que ter muita, mas muita cautela. Muito bacana. Então, eu peguei agora uma segunda montagem e ele trouxe aí em evidência o so. Tá? It was snowing. Essa construção aqui, ó, de was e
verbo com ing, isso aqui é nada mais, nada menos do que o passado chamado de progressivo. Passado progressivo, ele é responsável por indicar que uma ação ele estava acontecendo, certo? Ele estava acontecendo, tá? Aí ele pegou aqui, ó, it was snow hard. Então, estava nevando muito, tá? Estava nevando muito. Hard aí dizendo que era com a intensidade realmente sobrenatural. Ah, e aqui tem como nós vermos, né? Todo mundo aí muito bem agasalhado e olha o tanto de neve aí, tá? Então, estava nevando muito. So, ele pegou este verbo, colocou no passado, tá? Aqui é o passado do verbo buy, que é o verbo comprar, tá? Essa pessoa comprou um agasalho, tá? Essa pessoa comprou um agasalho porque estava nevando muito. E é sobre esse conector, ele conectou duas sentenças, mas qual foi a ideia que ele atribuiu? Qual é a ideia que ele trouxe, né? Qual é a ideia que ele trouxe? O conector so, na afirmação presente na imagem, expressa uma ideia de quê? De alternância, de uma consequência, de uma dúvida, de uma copulação. Ou será que ele fala de uma adversidade? Né? Ela disse que estava nevando muito, né? Ó, estava nevando muito, tá? Aí ele conectou essas duas sentenças, ó. Comprei um casaco. Estava nevando muito, comprei um casaco. Bom, se eu falar só assim, vai ficar muito interessante, né? Eu estava nevando muito, comprei um casaco. Eu tenho que unir. E quem é o rapaz que vai, através da frase A com a frase B, unir para trazer uma ideia? Estava nevando muito, então eu comprei um casaco. Tá? Estava nevando muito, então eu comprei um casaco. Pois bem, se nós visualizarmos a consequência, né, da compra do casaco, é porque estava nevando muito, tá? A consequência dessa neve foi a compra deste casaco. Agora vocês vão se deparar com algumas que são bem conhecidas, outras nem tanto, mas elas podem te fornecer ideia de que a questão ela pede para que você marque aquela que apresenta uma ideia de contraste, uma ideia de oposição, tá? Então, se você tem aí um livro de inglês, normalmente esses livros têm um glossário lá atrás, essas são muito populares. Se você tem aí um dicionário na escola, se você tem aí no teu próprio, né, aparelho, juntamente com o teu professor, olha que ele vai pedir essa ideia aqui, ó. Ele quer uma frase que apresente uma ideia de contraste. Então, qual dessas link words tem esse poder de atribuir um contraste? Né? Qual é a ideia que ele traz por trás da sua tradução? Então, vamos lá? O such as, quando vocês se depararem com o such as, e aí tivemos a participação dos meninos lá de São Gonçalo, a última a participar foi a Sebastiana, a Cauane, e elas estão colocando ali letra, anterior tinham colocado letra A, e depois veio a participação e colocaram aí letra E. Então, vamos lá. O such as, ele está no sentido de tais como. Tais como. Então, ele vai fazer tipo uma enumeração, né? Such as. Muito bacana.
O like é no sentido comparativo, gente. Como, né? Como. Tá? Então, materiais naturais, como tipos variados de algodão, podem ser utilizados. Né? If significa se, ele dá uma ideia de uma condição. A letra D, ouço, também ele vai acrescentar, e ele quer contraste. Nós temos aí a própria however, muito bem, essa é a nossa resposta correta, letra E. Tradução, tais como, se, também e contudo, however. Tá? Contudo, however. Professor, o que é que cada uma delas pode me trazer de informação? Né? Você vai dizer aí tal como ou tais como, ele vai fazer uma exemplificação. Né? Ele vai fazer uma exemplificação. Vamos colocar lá. Uma exemplificação. Como uma comparação. Uma adição. Se, uma condição. E aí, o contudo, um contraste. Tá? Gente, essas aqui aparecem com muita, mas muita frequência. E aí, a palavra therefore é outra amiga nossa. Vamos tentar fazer a pesquisa? E como é que ficaria aí letras A, B, C, D, E em inglês? Tá? Lembrando, o estudo dos conectores, ele só é possível com essa procura orientada, essa pesquisa orientada para você ganhar vocabulário, para você verificar como ele repete e repete com muita, né? Muita, mas muita facilidade. Tá? Então, ó, o John, ele estudou muito, né? Ó, o John, ele estudou, ó, muito para a prova, e essa prova é uma prova de matemática. Tá? E aqui no segundo momento diz que ele tirou um a mais, que é uma nota boa. Ele quer unir essas duas sentenças, né? Então ele vai dar uma ideia de uma consequência de algo que aconteceu em detrimento da outra. Para quem está a marcar a letra A, foi a Sebastiano, mais uma vez, tá? Tudo bom? É Regis, né? Tudo bem? Olha só, anota aí, assim sendo, quem são elas? Já coloquei aqui no ponto para vocês acrescentarem aí no caderno de vocês. Therefore, assim sendo, however, contudo, moreover, além disso, besides, além de, anyhow, de qualquer maneira, de qualquer modo. Coloque aí no teu caderno, anotadinho, porque isso aparece por demais. Esses vocábulos, eles são campeões, tá? Não esquece disso. São campeões. Quero agradecer demais o pessoal de São Gonçalo, participação. Tá? Nós temos o pessoal também de Uruçuí, São Félix, Santa Luz, 3, Ribeiro Gonçalves, Pimenteiras, Olho d'Água, Gerumênia, Jacobina, Curral Novo 6, Curral Novo 1 e Baixa Grande do Ribeiro 9. Tá? Você que está adentrando agora, nós estamos relembrando aí várias questões que envolvam as link words. São as palavras que têm o poder de conectar sentenças e atribuírem a elas uma ideia, trazendo aí um maior entendimento, uma maior coesão textual.
Pronto, agora ele vai nos trazer mais outra conhecidíssima, viu, turma? Essa é muito conhecida. Vamos lá? Eu fiz algumas com vocês. Vou deixar 2 minutinhos na tela aí para a pesquisa com relação a essa questão. Hey, I'm here again. Good job, guys, and thank you very much for your collaboration. Rapaz, está muito legal aí a participação de vocês. Tudo bom, Amanda? Seja bem-vinda. Olha, o pessoal está dizendo lá de São Gonçalo, né? O Lucas, Regis Laura, Sebastiana, Letícia, Cauane Lopes. Foram todas uníssonas em dizerem, sabe o quê? Keep calm, because I'm always here for you. Quer dizer o quê, hein, professor? Ei, tranquilize, porque eu sempre estarei aqui por você. If you need someone to talk to, se você precisar de alguém para conversar. If you are feeling down, se você está se sentindo para baixo, se você está se sentindo melancólico, tá? I'm here. Eu tô aqui. I love you, little sister. Eu te amo, irmãzinha. O because é aquele porquê, causa e efeito, não é? Eu tô aqui because I want to see you again. Porque eu quero te ver novamente. Tá? Olha aí, uma das modalidades, né? Because of you, já é aquela música linda, né? Because of you, né? Por causa de você, devido a. Professor, eu já vi também, só assim, ó. Eu vi assim, viu mesmo, tá? Eu vi assim, tá? Eu vi, professor, assim também, ó. É só assim, ó. Cos, viu? Porque também tem essa grafia aí, tá? Uma grafia muito utilizada, por exemplo, em músicas, né? Você sabe que o inglês ele é muito bacana para as melodias, né? Parece que tudo se encaixa, é muito melódico, não é verdade? E aí você tem o cause, né? Às vezes você ouve uma música linda. Eu já peguei músicas lindas, mas nem sempre a tradução é lá essas coisas. Mas, tá? Mas, na grande maioria, você tem aí mensagens muito bonitas. Muito bonitas. Tem aí pontos de reflexão, tem aí críticas sociais,
tá? Tem aí um chamamento para que as pessoas façam o processo de empatia. Então, para quem vai fazer Enem lá no dia 13, ou nossas provas finais, né, essas provas, últimas baterias de prova que vem, cuidado, você tem aí uma habilidade chamada de habilidade 8. É uma habilidade cultural. Tá? Então, ele vai pegar um produto cultural e vai ali trazer para um nível de proximidade, de compreensão desse produto cultural. Aqui nós já trabalhamos vários momentos, né, essas habilidades, então não nos custa nada estarmos aqui, né, enfatizando isso. Tá? Então, aí, vamos agora para os nossos pronomes que causam uma relação. Esses pronomes, eles estão habilitados a correlacionar alguém ou um objeto, tá, com o período que vem reintroduzindo esse sujeito, esse pronome na frase posterior. Modelo 1 de cair em prova. Pay attention, guys and girls. Ele traz uma sentença, deixa aquele rapazinho ali em destaque, e aí ele vai te dizer. Né? O termo foi empregado com o intuito de referir-se a. Então, podemos destacar que o pronome, né, em evidência refere-se a. Aí você tem que lembrar se ele tem função de sujeito, se ele tem função de objeto, se ele está falando de um lugar, tá? Se ele está falando de um tempo, certo, gente? Isso tudo é importante que se diga. Por um exemplo, come on, vem aqui comigo. Se eu for trabalhar com o that, esse cara é gente boa. Ele substitui o who, ele substitui o whom, ele substitui o which. Só para vocês terem uma ideia. Isso significa que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais. Tá? De contrapartida, o whose, ele dá a ideia de posse. Where, ele dá a ideia de lugar. E o when, ele dá a ideia de tempo. Tá? O whose, ele vai significar cujo, cujos, cuja, cujas. Tá? O where, lugar, ele vai me dar uma ideia de place, tá? E o when, né? Ele vai me dar uma ideia de time. Professor, por quê, hein? Simples. Quando você usa o where, você pergunta onde. Where are you from? Quando eu estou interrogando, né? De onde você é. Olha, look that. Here is the house where you were born. Olha que legal, essa é a casa onde você nasceu, tá? Olha o tempo aí, when, que significa quando, tá? Quando. E os demais, eles são empregados dentro de uma perspectiva de uso. Eu já coloquei aqui nesse slide 35 a tradução deles, gente, para vocês nem sequer ter problema, tá? Mas dificilmente ele vai ser cobrado qual é a tradução. Não, ele vai perguntar a que ele se refere. Ou se ele ocupa uma função de sujeito ou uma função de objeto. E aí você pode se questionar, então qual utilizar, professor? Já que são vários e praticamente têm a mesma tradução. Bom, aqui eu trouxe para vocês esse quadro, né, muito legal. Tem aqui dicas, olha, de outros conteúdos, de outros flashcards. Muitos alunos me pedem aí dicas de sites onde eles podem entrar, 0800, né, para praticar. Tá aí, tudo bem? Então, ó, falou desse moço aqui, você vai estar falando de person, ou seja, pessoas. Esse rapaz aqui, você está falando também de pessoas. A diferença é que, quando você tem o who na função de sujeito, logo depois do espaçozinho, vem um verbo. Olha aí o verbo escreveu. Tá? O músico que escreveu esta canção, que compôs essa canção, ele é francês. Professor, e na função de objeto? Bom, na função de objeto, normalmente você tem aqui
algo para te indexar, tá? Eu conheço o rapaz que senta perto de você. Aí você vai dizer assim: quem senta perto de você? O rapaz o qual nós estamos falando, tá? Quando isso acontece, é o mais difícil, mas normalmente ele vem antes de algo que não seja um verbo, tá? Então nós temos aí função de sujeito, função de objeto. Esse outro rapaz aqui, gente, ele é utilizado para animais e coisas. Não pode ser pessoa. Ó, cake é bolo. Por isso que ele empregou esse que, né? Este é o bolo que a Maria fez. Este é o bolo que a Maria fez. O why, ele apresenta o reason, o motivo. Do you know the reason why the market is closer today? Ei, tu sabes por quê que a mercearia, o mercado está fechado hoje? Olha lá o why, tá? When refere-se a tempo, the day when, né? O dia quando, tá? O where, ele refere-se aos lugares. O whose, ele dá a ideia de posse. Para tanto, tem que vir entre dois substantivos, ó, o rapaz cujo telefone acabou de, tá bom? Olha aí, entre dois substantivos. E o that, gente, ele pode substituir o who, ele pode substituir o whom, ele pode substituir o which. Só que você vai colocar aí o seguinte: esse menino, ele é de uso mais informal. Outro detalhe é que esse moço ele não vem em todas as circunstâncias. Por um exemplo, eu não posso tê-lo depois de uma preposição, entre vírgulas, só para vocês terem uma noção, tá? Então, vamos lá. Modelos menos conteudistas de questão. Vão trazer esse mocinho em evidência e ele vai perguntar a que ele se refere. Ponto. Modelos mais conteudistas. Pode trazer um texto com um espaçozinho, uma lacuna, tá? E aí ele vai trazer as alternativas para você ter o conhecimento necessário em escolher qual dos pronomes complementa aquela determinada situação. Esse é o modelo clássico, né? Ou se ele pode ser substituído, ou se pode deixar vazio, etc. Agora, para o nosso modelo Enem, modelo de nossas provas, né? Nós já sabemos que ele se comporta assim, tá? Agora, olha o modelo conteudista que eu estava falando para vocês. Ele diz que the teacher is a person who works in school. E aí, qual dos dois eu vou utilizar? O azul ou o vermelho? Letra A ou letra B? Não é? Vamos lá ver se os meninos conseguem me dar aí essas respostas. É o pessoal lá de Uruçuí, São Gonçalo, São Félix. Como é que está aí esse povo maravilhoso de São Félix? São também turmas bem participativas, né? Tem Baixa Grande do Ribeiro. Hoje nós temos aí um bom quórum de presença dos senhores e das senhoras. Então vamos lá. O espaçozinho, olha, espaço, ótimo. Espaçozinho. Beleza. Identifiquei o espaço, vou ver quem vem antes. Quem vem antes, literalmente, person, pessoa. Vou olhar para quem vem depois, works, que é o verbo. Muito bem. Então, eu posso garantir que a função dele é... E eu quero aqui colocar uma equivalência para o que. Quer ou quem, né? O professor é uma pessoa que trabalha na escola. Ora, eu só posso utilizar o letra A, porque esse que, não é? Ele faz referência ao termo anterior, who. Então, quando eu preciso usar o who, é porque o termo anterior, ele é igual a uma pessoa. E professor, e por que não poderia ser a letra B? Não poderia ser a letra B,
Porque o termo anterior tem que ser diferente de pessoa. Pode ser um animal, pode ser um objeto, tá? Então, por isso que não pode. Combinado até aqui? Então, a última participação que tivemos aí, a própria Cauane Lopes, né? Foi a última. Então, vamos agora para mais uma série Desafio, tá? Frasezinha curtinha, que é para você já me dizer aí de primeira quem é o pronome que pode estar encaixado nessa sentença, fazendo referência ao termo que vem antes e qual é a função que ele está aí a executar. Será que é função de sujeito ou será que é uma função de objeto? E aí, gente, o que é que vocês acham? What do you think about? Tá? Meu diretor, por gentileza, 2 minutinhos na tela. It's good! Olha só, São Félix, né? Tivemos aqui também a presença. São Félix participou novamente. Tivemos ali o Lucas, Regis Laura, Letícia, Sebastiana. Muito legal. Thank you and good job. Bom, eles perceberam que o cidadãozinho aqui é um cat, é um gato. Então, perceberam que o termo que vem antes, para ser a letra A, o termo anterior, ele tinha que ser uma pessoa, tá? E a letra B, o termo anterior tem que ser diferente de pessoa. Faz aqui diferente de person, né? De pessoa, literalmente. Então, eu vou precisar de um que, aqui, o gato que nós vimos, tá? Esse que, ele pode ser inclusive o próprio that, ou ele pode ser esse mocinho aqui, tá? Na qualidade de pronome, esse moço é um objeto, portanto, quem marcou é esse que, tá? Tinha olhos verdes e marcou a letra B de bolacha, com toda certeza acertou e está muito bem, tá? Muito bacana. Então, professor, se eu acredito eu ia marcar a letra A, pois bem, aí eu não poderia marcar a letra A por conta desse detalhe.
certo? Mas vamos tentar novamente. This is the red car. Drove. Olha, eu já tenho aqui a palavra carro. E aí, turma, uma trivia agora. Vamos lá? Eu tenho aqui a palavra carro, certo? Diferente de pessoa. Pronto, já tem aí, ó. Palavra carro, diferente de pessoa. É professor, mas não tem... Opa, professor, eu já sei. É essa daqui, não é? Para dizer que este é o carro vermelho que passou com tudo por nós lá atrás, né? Que passou por mim minutos atrás. Professor, não tem, né, Auron? Não tem, professor. Professor, por que não pode ser a letra A? Porque o termo anterior, ele teria que ser obrigatoriamente uma person. Teria que ser uma pessoa. E o termo anterior ao espaçozinho não é pessoa, é um carro, tá? Professor, mas não tem. Mas nós vimos que informalmente você pode aplicar o that. Portanto, quem marcou aí a letra B, não é? De mouth, acertou e acertou muito bem. Vamos tentar novamente? Vamos lá? Estou gostando aí da participação de vocês. Muito, muito, muito boa mesmo. Vamos lá, respondam sim ou não. O termo que vem antes é pessoa, sim ou não? O termo que vem antes do espaço é pessoa, sim ou não? Que meu espaçozinho, tá? Questãozinha de prova, ó. Titio ajudando todo mundo lá na prova. Rapaz, essa eu treinei. Muito bem. Professor, não pode ser. House é casa, homem. Não tem nada a ver. É a Nath Caverna, é casa. Thank you. Vamos lá, meu povo. Então, esse aqui tem que ser pessoa. Esse aqui, diferente de pessoa. Então, quem marcou a letra B para dizer que esse que é o termo anterior, né? Muito bem, letra B, e eu adorei aí. O chefinho me lembrou muito um personagem que eu gosto de assistir. Vamos lá, um pouco mais de 3 minutos, dá tempo de nós fazermos mais uma. Eu estou dizendo que this is the house with has a nice garden, que tem um jardim bonito, né? Ele tem um jardim bonitão, muito bacana. Vamos adiante, povo, people, presta atenção. People, agora eu quero dizer assim, Liz é alguém cujas opiniões eu posso confiar. Observe que eu tenho alguém e preciso dizer de quem são essas opiniões, tá? Então, nesse caso aqui, ele é um relativo que indica o quê? Posse. Aí eu vou perguntar aqui para você. Person e one. Ele é o mesmo caso, o mesmo exemplo aqui da Liz? Será que o que tem que vir aqui é um indicador de posse? Será que é um indicador de posse? Professor, não é. Porque tem que estar entre dois substantivos. Coloca aí, ó. Entre dois substantivos. E aqui eu tenho pessoa de um lado, pessoa, né? E ganhou. No caso, ele é o verbo. Verbo, quando você está jogando videogame e you win, aí é o passado do verbo win, que é o verbo ganhar, que é o verbo vencer, né? Eu quero dizer assim, que o Tom é a pessoa que venceu a Copa, né? A copinha deste ano. Então, para quem marcou o Tom no lugar e colocou o who, muito bem. Nós temos aí mais um acerto e estamos indo fantástico. Sebastiana, Regis Laura, tá? Pessoal lá de São Félix, vocês são inacreditáveis. Muito thank you, meu muito obrigado. Vamos tentar aí provavelmente o que chamamos aí de última de hoje. A talkative person is someone speaks a lot. É um tagarela, né? Uma pessoa que fala pelos cotovelos, como a gente fala aqui.
A gente diz aqui na nossa região Nordeste. Eu quero dizer que é uma pessoa, né? Alguém speaks a lot, que fala demais, tá? E professor, eu já sei que temos aqui pessoa, né? Verbo, sujeito, eu já sei que vem aqui o who, mas não tem resposta. Tem, porque de uma maneira informal, eu posso tão somente aplicar o that. Então, você vai colocar aí que poderia ser, né? That ou who, tá? E aí eu encerro a nossa tarde com essa participação formidável, com o convite para a próxima segunda-feira, nós fazemos aqui a nossa mini gincana do saber, dessa feita, respondendo a tarefa que fica para casa. No final aí do slide tem a tarefinha de casa para vocês. Se você quer observar onde é o slide da tarefa, a segunda cartelinha tem lá, do slide tal ao slide tal, é a tarefinha de casa. A gente começa com essa na semana que vem, tirando aí as dúvidas que porventura vocês tenham na tarefa para casa. E vamos aí ao objeto a ser trabalhado na próxima segunda. Te vejo em breve. Thank you very much. Bye.